Lago, doutor William Lago, que vai falar um pouquinho sobre essa mudança nas leis trabalhistas, hein? Vale lembrar que a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado deverá ser o principal tema a movimentar a casa nesta semana. Os senadores deverão primeiro analisar o requerimento de urgência do projeto na terça-feira, amanhã, e depois votar a reforma prevista para quarta-feira. Para que a reforma seja aprovada, é necessária apenas a maioria simples dos senadores presentes. Estamos aqui com o doutor William Lago, que vai falar um pouquinho sobre essa reforma trabalhista. Bom dia, doutor. Bom dia, Vitor. Bom dia, João Valdez. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que tem causado bastante tumulto na sociedade, né? Que muita gente pergunta se vão perder direitos, se vão ganhar direitos. Então a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. Eu trabalho praticamente, esse ano fiz 10 anos de advocacia, principalmente na área empresarial e trabalhista. Então a gente tem bastante experiência com essa área e eu gostaria de deixar a população tranquila do que a gente pode esperar de fato dessa reforma trabalhista que está para ser aprovada no Senado agora. Doutor, só dar uma pincelada, o que é essa reforma, só para a gente poder entender e depois começar a questionar aí se é, o que não é e tudo mais. O que é essa reforma trabalhista? Tá. A nossa CLT, ela é uma legislação de 1943. Então, é uma legislação que foi, na verdade, da época do Getúlio Vargas, né? No período que o Brasil vivia uma ditadura. E essa legislação é uma legislação que contemplava a realidade do Brasil naquela época, em 1943. E hoje, passados já vários anos, muitos anos, ela já não está mais adequada a diversas situações que a gente tem no nosso dia a dia. E o Poder Judiciário, muitas vezes, onde a maioria dos casos de conflitos eles vão parar, ele acaba tomando medidas para tentar beneficiar o trabalhador, que muitas vezes geram insegurança, geram dúvidas, extrapolam na atividade do próprio Poder Judiciário. Isso faz com que a gente tenha praticamente um verdadeiro caos hoje com relação às empresas, os próprios funcionários e a Justiça do Trabalho, que hoje é uma das justiças que tem mais processos no mundo. Nenhuma justiça no mundo... A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje, brasileira, é a justiça que tem mais processos no mundo. São cerca de 2 milhões de processos por ano a mais que se ingressam. Então, assim, infelizmente, hoje a relação trabalhista é uma relação de conflitos no Brasil, quando, na verdade, a gente precisaria criar uma nova sistemática que faça com que seja uma legislação de soluções, né? Porque o trabalho é um bem social, importantíssimo. Agora, parece que essa reforma aí, já que ela é uma reforma para trazer soluções, mas parece que está trazendo polêmicas, né? Eu pergunto para o senhor, quais os pontos positivos e negativos dessa reforma trabalhista? Porque o que está causando de polêmica, e qual que seria a polêmica hoje? Então, na verdade, uma grande polêmica que tem com relação à lei é que discute-se o fim do imposto sindical, e por isso dos sindicatos estarem contra essa lei. Que, na verdade, para mim é algo muito, muito interessante, porque a própria Constituição diz que ninguém é obrigado a se associar a nenhum tipo de associação. É o direito de livre associação. Então, os sindicatos, eles não, na minha opinião, não poderiam receber um valor pago pelas pessoas, que é por um dia de salário, sem que a pessoa seja associada ao sindicato. Isso acontece no Brasil e, infelizmente, é o único país do mundo em que acontece. Então, o fim desse imposto sindical, para mim, é um avanço, porque vai fazer com que os sindicatos tenham que, de fato, representar os trabalhadores para poder merecer que os trabalhadores queiram ser filiados ao sindicato. Isso vai fazer com que os sindicatos possam oferecer uma melhor prestação de serviço, uma melhor representação e atraiam mais os funcionários que queiram, de fato, se vincular ao sindicato. Mas, fora isso, tem vários avanços, por exemplo, com relação à valorização da negociação coletiva. Os sindicatos passam a ter mais importância com relação à negociação de direitos, que hoje estão engessados na lei. Você passa a ter possibilidade de negociar, você tem mais segurança jurídica, porque o Poder Judiciário tem limite de poder interpretar, porque o Poder Judiciário nessa lei passa a ter proibido restringir ou criar direitos através de súmula. Porque você estava falando do sindicato agora, o senhor estava falando do sindicato agora, os sindicatos eles falam na perda de direitos. Esses direitos aí que podem ser negociados entre o trabalhador e o patrão sem o sindicato? Não. Na verdade é o seguinte, a única coisa que você pode negociar direto com a empresa sem a intervenção do sindicato seria com relação ao fracionamento de férias, tá? Porque hoje as férias elas já podem ser fracionadas pela legislação atual. Você pode ter 20 dias e 10 dias, né? Então 2 períodos. Com essa alteração dessa proposta
de reforma trabalhista, você poderia fracionar em 3 períodos, com o primeiro período de 14 dias e mais 2 de 5. Só que aí é um direito do trabalhador, se ele quer ou não fracionar. Isso ele pode fazer diretamente negociando com a empresa. Agora, os demais direitos que podem ser negociados vão depender da intervenção do sindicato, que é para poder garantir a força de negociação e que a empresa não passe o rolo compressor em cima do trabalhador. Então, quer dizer, isso vai valorizar os sindicatos. E por que se permite esse tipo de negociação? Porque existem direitos, por exemplo, com relação a banco de horas, com relação a jornadas de trabalho, que podem ser adequados a cada realidade de cada empresa. Então, o que acontece? O sindicato, juntamente com os trabalhadores, vai avaliar qual que é o que melhor se adequa à necessidade da empresa. Então, você não precisa da lei nem do juiz se metendo nessas questões. Sendo que você tem sindicatos hoje que estão organizados, estão preparados para poder representar os direitos do trabalhador, e você tem o trabalhador que sabe o que ele quer das relações de trabalho. A contribuição sindical, no ponto de vista do senhor, doutor, o senhor acha que a retirada dele é o ideal? Eu entendo que sim. Por quê? Porque quem quiser pagar tem a opção de se vincular ao sindicato. Nós hoje temos uma carga tributária no Brasil que consome praticamente 50% do que a gente ganha. Né? Tudo que a gente produz de riqueza, 50% vai para pagar imposto. Eu não acho justo que você seja, ou qualquer trabalhador seja obrigado a pagar 50%, mais uma parcela de um dia de trabalho para o sindicato sem ele querer ser vinculado ao sindicato. Então, o sindicato tem que procurar o trabalhador e oferecer a vantagem para que o trabalhador seja vinculado. E hoje o que a gente vê? Muitas vezes, até a própria contribuição mensal, o sindicato já fala assim, caso você não queira contribuir, você tem que fazer oposição no sindicato. O que eu entendo que deveria ser exatamente o contrário. Se você quiser contribuir, você vai lá no sindicato e autoriza a contribuição. Então, quer dizer, é um imposto compulsório que existe hoje. Mas essa ausência do sindicato, não vai ficar mais difícil o relacionamento do empregado com o patrão? Não, na verdade... Você vai conseguir conversar com o patrão? Na verdade, o que acontece é o seguinte, como vai ser muitos direitos passam a ser negociados, passa a ser uma vantagem para o trabalhador ser vinculado ao sindicato. Então, o que eu entendo que aí vai aumentar a arrecadação do sindicato, porque não vai ser mais obrigatório. Você tem o direito de se vincular ou não. E aí, o que o trabalhador vai avaliar? Se é vantajoso para ele, em termos de garantias de direito, ser vinculado ou não ao sindicato. Se ele vai entender que é vantajoso, ele vai se vincular. Não vai ser obrigado. Não, obrigado não. É uma opção, é um direito dele, não é uma obrigação. É por esses motivos aí que a gente vê que o sindicato não quer aprovar essa medida aí, a reforma, não quer que passe a reforma. Por isso que eles estão querendo fazendo arruaça aí, fazendo greve. Dizendo que vamos perder os direitos. Vai perder direito. Eles vão perder a boquinha deles, né? Então, eu queria saber que direito, né? Aponte um direito que foi perdido com base nessa reforma. Porque assim, eles dizem que o fato de você poder negociar... O que a gente perde com essa reforma? Não perde nada, não perde absolutamente nada. Na verdade, o que a gente ganha. Por quê? Porque hoje só metade, isso é uma coisa que as pessoas precisam dizer, só metade da população brasileira possui registro na carteira de trabalho. A outra metade da população não tem vínculo empregatício, está na informalidade. E hoje em dia nem se compensa mais também você ter registro em carteira, porque você é para somar para sua aposentadoria, mas hoje para se aposentar também as regras estão um pouco mais complicado, né? Você não tendo um registro, você não tem todos aqueles direitos. Não tem 13º, não tem tudo isso daí, mas... Então, mas veja bem, essa reforma trabalhista, ela não acaba com a obrigatoriedade do registro. Se o empregado tiver nos termos do artigo 3º da CLT, que é o seguinte, ele tem subordinação, pessoalidade, habitualidade e recebe salário, é obrigatório o registro, tá? Isso continua igual, não está sendo mexido. A única questão é que hoje essa reforma trabalhista, ela oferece um pouquinho mais de segurança, tanto para o empregado quanto para o trabalhador. Por quê? Porque ela flexibiliza algumas questões hoje que na situação atual hoje permite que o judiciário intervenha demais nas relações de trabalho. E muitas vezes eu entendo que é o seguinte, o judiciário deveria intervir menos. Por quê? Porque o juiz, ele não é legislador, ele é julgador. Julgador, o que ele faz? Ele pega a lei e julga o caso concreto. E muitas vezes hoje o juiz trabalhista, ele cria direitos que não estão previstos na lei. E isso gera o quê? Insegurança jurídica. O empresário, quando vai contratar, ele olha os riscos. E quando ele vê que tem risco, o que ele faz? Ele joga no custo dele de produção esse risco. Então quem está pagando é sempre a gente, não existe almoço de graça. Ele já nem presta mais atenção no perfil do cara, ele presta atenção no perfil do prejuízo que ele pode tomar com esse...